A paisagem do Recife ficou marcada pela ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. Nesse período é que foi construído o Forte das Cinco Pontas e as pontes da Boa Vista e Maurício de Nassau. Elas sofreram mudanças na arquitetura, mas fizeram parte da primeira grande urbanização da cidade na administração de Maurício de Nassau. A gente pode dizer que o primeiro plano diretor, entre aspas, que existiu no Brasil foi promovido por Maurício de Nassau aqui em Recife, quando da construção da Mauristá, ou seja, da cidade de Maurício, que fica localizada onde hoje está mais ou menos o bairro de Santo Antônio. O objetivo dos invasores era voltar a ter lucros com a venda do açúcar brasileiro na Europa. A Espanha, que havia incorporado todo o reino de Portugal, proibiu os holandeses de realizar este comércio. Em 1630, as tropas holandesas são vitoriosas e iniciam a ocupação que durou 24 anos em boa parte do território do Nordeste. A Companhia das Índias Ocidentais iniciou a comercialização do açúcar, mas, num primeiro momento, ainda havia resistência armada à ocupação. Os holandeses aqui chegaram e receberam a resistência de sistema de guerrilhas que foi montado pelos senhores de engenho, brasileiros e portugueses, que não queriam a presença holandesa. Nassau teve o cuidado, ele que era um grande administrador e um hábil político, ele percebeu que a resistência dos senhores de engenho poderia ser quebrada se atacasse a questão econômica. Então ele, através da Companhia das Índias Ocidentais, facilitou empréstimos para os senhores de engenho, para que eles pudessem, por exemplo, fazer a restauração das moendas de engenho, que eram caríssimas. A presença dos holandeses atraiu para o Recife muitas famílias de judeus que já viviam do comércio. Aqui elas encontraram tolerância das autoridades para as práticas religiosas, ao contrário do que acontecia na Europa, onde a regra mais comum era a perseguição aos judeus. As famílias se estabeleceram principalmente no bairro do Recife Antigo e no ano de 1641 inauguraram, neste prédio, a primeira sinagoga das Américas. A sinagoga foi restaurada e transformada em museu. Guarda a memória das primeiras comunidades judaicas que impulsionaram a atividade comercial na cidade. Muitos vieram para serem negociantes, né? Tratavam com lides de escravos, tratavam com os negócios do açúcar, com abastecimento de víveres, né? Traziam a comida da Europa, os tecidos. Então, os judeus eles se estabeleceram aqui nas mais diversas profissões. A gente tem advogados, a gente vai ter médicos, boticários, né? E eles vão viver basicamente no que a gente conhece hoje como Recife Antigo e em parte do que é Santo Antônio. A retomada do território do Nordeste pelos portugueses obrigou muitos judeus a deixar o Brasil. O domínio holandês começou a enfraquecer depois que senhores de engenho se rebelaram por causa da cobrança das dívidas antigas. Mas em 1644, Nassau foi praticamente destituído, foi demitido, foi obrigado a retornar à Holanda. Por quê? Porque a Companhia das Índias, precisando de dinheiro, precisando receber os empréstimos que havia feito aos senhores de engenho, pressionava Nassau a fazer essa cobrança junto aos senhores de engenho. E isso agravou o relacionamento entre os holandeses e os senhores de engenho. Então, Nassau retira-se em 1644 e tem início aí a última etapa da presença holandesa, que vai demorar mais 10 anos e que nós chamamos de insurreição pernambucana. Essa insurreição teve nas batalhas do Monte das Tabocas, nas duas batalhas dos Guararapes e na rendição na Campina do Taborda, os episódios mais importantes. É interessante citar também a presença e a participação das etnias brasileiras no procedimento da expulsão dos holandeses. Pela primeira vez, brancos, mestiços, mulatos, índios, negros juntaram-se para expulsar aqueles que eles chamavam de um invasor holandês. E a gente nota aí também uma ação comportamental diferente do afrodescendente aqui no Brasil, porque eles tiveram 3 tipos de comportamento no episódio da expulsão dos holandeses. Um primeiro grupo aderiu aos holandeses. Dentre esses, destacou-se inclusive a figura de Domingos Jorge Calabar. Um segundo grupo aderiu aos portugueses, até porque eram escravos dos senhores de engenho.
Na verdade, trabalhavam para a expulsão dos holandeses, mas não tinham consciência de classe, porque o sistema colonial que reinava, que era de escravidão, permaneceria, mesmo se lutando pela expulsão dos holandeses. E um terceiro grupo, esse sim o mais interessante, já demonstrando a consciência de classe mais apurada, fogem dos engenhos para formar os quilombolas. Dentre os tais se destacou o Quilombo dos Palmares e as figuras das lideranças de Gangazumba e Zumbi.